Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma programação da nossa BDB Cultural. Essa programação artística muito intensa da Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles, que nasce a partir de um edital promovido pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, que por meio de um termo de colaboração tem a Voar Arte para a Infância e Juventude se responsabilizando e tocando mês a mês, durante 15 meses, esse lindo projeto, que irá até 2022. Quizás até mais. Afinal de contas, a vida é tão cheia de boas surpresas. E hoje, recebemos aqui, neste dia tão especial, mais uma contação mágica de histórias. E nessa contação, um garoto fantástico que vai iluminar o nosso dia. O Luiz Eduardo, de 14 anos, que vai estar conosco antes aqui, batendo um papinho, falando um pouco da vida e do trabalho, para depois contar uma linda história. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Marcos? E aí, Luiz? Me conta, você aos 14 anos, o pessoal vai dizer, ele deve ter começado ontem. Você já conta história desde quando? Eu já conto histórias desde 8 anos de idade. Na verdade, meu interesse por histórias vem, acho que desde que eu me entendo por gente, porque como eu sou cego total, eu tive alguns problemas na fala. Então minha mãe já me dava alguns CDs com contação de história para tentar resolver esse problema. Foi aí que surgiu meu interesse por contação de história. A partir dos 5 anos, do nada eu estava lá na rede da minha casa, eu decidi, tô sem fazer nada mesmo? Vou contar a história da lebre e a tartaruga. E aí foi aí que minha mãe percebeu que eu tinha um forte talento para a contação de histórias. Foi aí que dá para se dizer que eu comecei a entrar no mundo da contação de histórias. Entrar mesmo foi com 8 anos de idade, que aí eu não perdi uma contação de histórias. E pelo visto você tem uma excelente memória. Sim. E você, como todo bom contador de histórias, também deve ser um grande consumidor, um grande leitor de histórias. Como é que as histórias chegam para você, Luiz? As histórias chegam para mim de diferentes formas. Seja numa contação de história, num audiolivro, num livro em braille, ou até mesmo num livro digital, que nesse caso eu uso um leitor de tela para poder ler o que está na tela, seja do computador, seja do celular. É assim que as histórias chegam para mim. E, Luiz, como é que você se sente quando você acaba de contar uma história em um local e as pessoas reagem de uma maneira muito alegre, muito festiva e te parabenizam? Eu sinto na missão de dever cumprido, eu sinto muito feliz de ver essa reação bacana das pessoas. Entendi. E, Luiz, tem vontade de seguir por durante muito tempo nessa seara das histórias? Sim, tenho. Na verdade, eu tenho vontade de ser um jornalista, que também não deixa de ser um contador de histórias, mas histórias do dia a dia. Mas contação mesmo de história, mesmo eu querendo ser um jornalista, eu tenho vontade de seguir nesse meio, sim. Olha, para sua alegria, para minha alegria, para nossa, nós temos jornalistas que também são grandes contadores de histórias e também são escritores infantis. Aqui de Brasília nós temos o Tino Freitas, que inclusive já esteve no maior prêmio literário do Brasil, que é o Jabuti, que se tornou um grande contador de histórias. Tem um projeto lindo que eu convido até você, de repente, falar com a sua mãe Janaína, levar vocês para conhecerem o projeto Roedores de Livros, que fica na feira de Ceilândia, que faz um trabalho lindo com os filhos dos feirantes lá, um trabalho muito bonito, do Tino e da Ana Paula. Então, assim, tem a Alessandra Roscoe, aqui de Brasília, que faz um festival chamado Unidunité, que ela também é uma grande jornalista e se enveredou pelas histórias, e ela hoje faz livros, inclusive, para uma área muito interessante, livros infantis de 0 a 3 anos. Que bacana, que legal, porque na maioria das vezes nós vemos livros infantis mais ou menos para a cidade com desenho, com ilustração, mas livro mesmo de 0 a 3 anos é um trabalho muito bacana. Pois é, para ser contado para bebês, né? Então é Sim. uma coisa muito bacana. Então não vai ter nenhum problema, como você já disse que o jornalista é um contador de histórias,
Então as coisas não vão competir, uma vai ajudar a outra, não é? Sim, sim. E você não pensa em algum dia também ter um livro seu ou vários livros seus contando suas histórias? Contando histórias, eu ainda não parei para pensar nesse projeto, mas quem sabe um dia eu venha ter um livro publicado, porque se eu for fazer um livro, muito provavelmente deve ser das minhas histórias de vida mesmo, que são histórias assim que eu diria que valem a pena serem publicadas. É mesmo, Luiz? Fala um pouquinho de você então, para gente pro pessoal que eu já te conheço já há algum tempo, mas para as pessoas que não te conhecem ainda. Quem é o Luiz Eduardo? Como eu já disse antes, eu sou uma pessoa cega total, de 14 anos. Sou um apaixonado por comunicação, tanto é que eu quero seguir essa área. Inclusive, tenho um canal no YouTube, O Olhar de um Cego. Sou apaixonado também por futebol, além de eu ser enxadrista, que inclusive eu já participei de várias competições em vários estados, como várias cidades, como Caxambu, Belo Horizonte, Porto Alegre, entre várias outras cidades. Então, dá pra dizer que eu tenho muita coisa bacana. E você, não só bacana, como parece que até, se eu não estou equivocado, já até ganhou o campeonato do xadrez. Sim, ganhei o título juvenil em 2017 num torneio aqui de deficientes visuais em Brasília. Olha, então, se alguém te chamar para uma boa partida de xadrez, você Eu não, tô disponível. você não vai dar para trás, não. Não, não. E hoje, o que a gente vai ter de história? Que história? Fala um pouquinho sobre essa história que você escolheu. A história que eu vou contar é a história O Bicho Manjaléu de Monteiro Lobato. Essa história virou um conto popular, o que significa que as pessoas, quando vão contá-la, acabam, de certa forma, contando dos jeitos da pessoa, sem tirar a parte principal. E é isso que eu vou fazer hoje, contar do meu jeito, tentando mostrar um jeito alegre da história, mas sem tirar a parte principal da história que vocês vão ouvir. Então, olha, eu quero agradecer a você imensamente. Nós aqui da Biblioteca Demonstrativa do Brasil achamos que a presença de artistas com a sua história, com seu engajamento, com o seu brilho, Luiz, fazem a nossa programação muito mais interessante, muito mais rica. Muito obrigado, viu? Obrigado, é um prazer estar participando desse projeto aí. Maravilha. Parabenizo também a sua mãe, a Janaína, como sempre, essa guerreira que está com esse trabalho tão bonito. A vocês que estão nos acompanhando até agora, sem mais delongas, entrego fresquinha a história de Luiz Eduardo. Era uma vez um homem muito pobre que vivia em sua casa fazendo vasilhas para vender. Certo dia, um jovem muito lindo, montado em seu cavalo, apareceu em sua casa. O jovem pediu para entrar e disse: "Me dê sua primeira filha, em troca eu lhe darei um saco de ouro." O rapaz respondeu: "Eu não preciso de um saco de ouro. Desde que eu consiga ter as minhas 3 filhas, o resto tá tranquilo." "Mas você não vai perder essa oportunidade, vai?" "Não, pra mim tá tudo ok." O jovem continuou insistindo, mas vendo que o rapaz não ia ceder, disse: "Aí é sua escolha. Ou você dá sua filha, ou mato você." O pobre coitado acabou aceitando a proposta. E lá se foi a sua primeira filha em seu cavalo. O homem viu ela saindo e ficou muito chateado. No dia seguinte, apareceu outro jovem, ainda mais lindo, montado em seu cavalo. Esse jovem disse: "Me dê sua segunda filha, em troca eu lhe darei 2 sacos de ouro." O rapaz contou a história do dia anterior, que já tinha perdido sua primeira filha, e disse que com um saco de ouro já estava suficiente. Mas o jovem disse: "Nossa, você não quer perder essa oportunidade, quer?" O rapaz disse: "Não, já tô bem." O jovem então disse:
ou você dá sua filha ou eu mato você. O pobre coitado não teve escolha e acabou sendo obrigado a aceitar a proposta. E lá se foi a sua segunda filha montada em seu cavalo. Ainda no dia seguinte apareceu outro rapaz, mais bonito do que todos os outros, fazendo a mesma proposta, pedindo sua terceira filha. Em troca, ele lhe daria 3 sacos de ouro. O rapaz disse que já estava muito chateado e que não saberia o que ia ser de sua vida caso perdesse a sua terceira filha. O jovem disse: ou você dá sua filha ou mato você. Você não tem escolha. O pobre coitado, então, se viu obrigado a aceitar o negócio. E lá se foi a sua filha montada no cavalo. Passado vários anos, esse moço teve outro filho, que começou a cuidar com muito carinho, além de dar uma boa vida para esse filho. Mas, certo dia, quando esse filho tinha por volta de 7 anos de idade, numa briga na escola, um dos colegas disse: mas se você não sabe, seu pai era um pobre coitado que vivia em sua casa fazendo vasilhas para vender. Seu pai só é rico hoje porque vendeu suas 3 filhas. O filho ficou pensativo depois que ouviu tudo isso, pensando: nossa, mas será que meu pai é tão ganancioso assim? Será que meu pai prefere uns sacos de ouro em vez de ter suas 3 filhas? Preciso conversar com meu pai para eu poder entender toda essa história. Quando ele chegou da escola, ele perguntou pro pai o que havia acontecido. E foi aí que o pai contou toda a história das suas 3 filhas. O filho entendeu então que o pai não tinha sido culpado de nada e que ele havia sido praticamente obrigado a aceitar o negócio. O filho, depois de ouvir tudo isso, ficou pensativo e disse pro pai: pai, quando eu completar por volta de 18 anos, eu irei visitar essas suas 3 filhas. Pode ficar tranquilo. O pai então disse: ok, tá tranquilo. Passado vários anos, quando esse filho tinha por volta de 22 anos, ele disse pro pai: pai, chegou a hora. Está na hora de eu fazer aquilo que eu havia prometido a você vários anos atrás. O pai então deu uma certa quantidade de ouro pro filho e disse: vai com Deus, meu filho. Assim se despediram. Quando o filho estava na estrada, viu 3 rapazes brigando por um motivo aparentemente insignificante. Eles estavam brigando por uma bota, uma chave e um capuz. Ele chegou mais perto e perguntou: parem de brigar, porque vocês estão brigando por um motivo, por 3 objetos tão insignificantes. Eu, se fosse vocês, não perderia meu tempo não. Os jovens riram e disseram: você acha mesmo que são 3 objetos insignificantes? Esses objetos são mágicos. A bota, se você disser pra bota: bota, bote-me em tal lugar, a bota vai fazer isso. Se você disser pra chave: chave, abra, ela vai abrir qualquer porta, mesmo a que estiver mais trancada. E se você disser ao capuz: capuz, me esconda, o capuz vai te obedecer. Portanto, não são objetos qualquer. O rapaz ficou pensativo e depois de algum tempo percebeu que esses objetos poderiam ajudá-lo na missão que ele estava entrando. Por isso disse para os 3 rapazes: posso dar uma boa quantidade de ouro em troca desses objetos? Os 3 discutiram por um certo tempo e depois disseram que sim, porque com esse ouro eles poderiam repartir entre si o ouro e não seria uma desvantagem tão grande. Assim, os 3 venderam os objetos. O jovem então colocou a bota e disse: bota, bote-me na casa da minha primeira irmã. Mal ele terminou de pronunciar essas palavras, ele se viu na frente de um palácio muito lindo. Era o palácio do Rei dos Peixes. Ele falou pro guarda que queria visitar sua
sua irmã. O guarda foi lá falar com a princesa que disse: eu não tenho nenhuma irmã não, mas deixa ele entrar, porque aí a gente conversa e eu consigo saber se é verdade ou não. Assim ele entrou e a princesa perguntou como ele tinha conseguido chegar lá naquele castelo. Ele contou a história dos objetos e começaram a conversar. Até que durante a tarde o jovem viu que a princesa estava muito preocupada e perguntou: por que você está tão preocupada assim? Não há nenhum motivo para ficar preocupada. A princesa então disse: é porque meu marido é o rei dos peixes e eu não, ele tá chegando daqui a pouco. Ele não gosta de receber ninguém no castelo. Por isso, se ele vê alguém no castelo, ele mata quem estiver aqui. Por isso, eu não sei como ele vai reagir caso você esteja aqui. O irmão deu uma risada e disse: pra mim isso não é problema nenhum. Com esse capuz aqui eu escapo tranquilamente. E voltaram a conversar, mesmo a princesa um pouco preocupada ainda. Quando o rei dos peixes chegou, o irmão se escondeu. Mas o rei dos peixes ainda disse: estou sentindo o cheiro de alguém. Passou alguém por esse castelo. A princesa disse: não teve ninguém aqui que passou por esse castelo não. O cheiro que você está sentindo, muito provavelmente, é do jantar que eu preparei, da comida gostosa. E assim, o rei acabou se convencendo e foi tomar um banho. Certa hora no jantar, a princesa perguntou: Rei, posso te fazer uma pergunta? Pode, respondeu o rei. Caso você soubesse que eu tenho um irmão, como você reagiria? O rei respondeu: eu trataria como se eu tratasse você. Reagiria com o maior prazer. A princesa então pediu para que o irmão saísse do seu esconderijo e começaram a conversar. O rei chegou a oferecer até estadia, mas o irmão disse que não poderia, porque ele teria que continuar sua empreitada de visitar as suas duas irmãs. Então, passado um tempo, quando ele ia se despedir dos dois, o rei perguntou: essa bota que você está vestindo é mágica? Porque eu tô vendo que existe algo incomum nessa bota. O irmão respondeu: é sim, mágica. O rei então disse: se eu tivesse uma bota dessa, eu ia visitar a rainha de castelo. O irmão não deu muita bola para que o marido da princesa havia falado. E quase quando ia saindo do castelo, o rei disse: Espera, eu tenho um objeto que deve te ajudar no seu caminho em alguma parte da sua vida. Caso você esteja passando por algum apuro, é só dizer: vala-me, rei dos peixes, e eu irei ajudar. Assim se despediram. O irmão, quando estava lá fora do castelo, pegou sua bota e disse: bote-me na casa da minha segunda irmã. Assim aconteceu. Ele se viu num palácio ainda mais lindo do que o primeiro. Era o palácio do rei dos carneiros. Ele disse para o guarda que queria visitar sua segunda irmã. Assim o guarda deixou ele entrar e começaram a conversar. Quando ele ia se despedindo do rei, o rei perguntou: eu tô vendo que essa bota tem algo especial. Essa bota é mágica? Sim, respondeu o rei. Se eu tivesse uma bota dessa, rapaz, eu ia visitar a rainha de Castela. O moço ficou um pouco pensativo porque que os dois reis falavam nessa tal rainha de Castela, mas decidiu não perguntar. Quando ele ia se despedindo do rei, o rei disse: pera aí, eu tenho um objeto que com certeza vai te ajudar em alguma parte de sua história. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, é só dizer: vala-me, rei dos carneiros, e eu irei ajudar. Assim se despediram. Quando ele saiu do castelo, ele disse para Bota: bote-me na casa da minha terceira irmã. Assim, quando ele terminou de pronunciar essas palavras, ele se viu num castelo mais lindo do que os anteriores. Era o castelo do Rei dos Pombos.
Ele chegou e disse pro guarda que queria visitar sua terceira irmã. Assim o guarda deixou ele entrar e começaram a conversar. Quando o irmão ia colocando sua bota, o rei perguntou de novo: essa sua bota é mágica? Porque eu tô vendo que tem algo de especial, que não é de qualquer bota. O irmão respondeu que sim, e o rei disse: nossa, se eu tivesse uma bota dessa, eu iria visitar a rainha de Castela. O irmão decidiu perguntar: eu vejo que todos os reis falam nessa tal rainha de Castela. O que essa rainha de Castela tem tanto de especial? O rei então disse: essa rainha é uma rainha muito bonita. Todos querem casar com ela. Mas ela disse que só vai aceitar se casar com quem passar por baixo de sua janela sem olhar para cima, o que é praticamente impossível, tendo em vista a boniteza dela. Assim o irmão entendeu tudo isso. Quando o irmão quase ia saindo do castelo, o rei disse: espera aí, eu tenho um objeto que deve te ajudar em algum momento. Tome essa pena aqui. Caso você precise de qualquer ajuda, é só dizer: vala-me, rei dos pombos, e eu iria ajudar. Assim se despediram. Quando o rapaz saiu do castelo, o rapaz pensou: quer saber? Vou visitar essa tal rainha de Castela. Vamos ver no que dá. Ele então disse pra Bota: bote-me na casa da rainha de Castela. Assim ele se viu numa grande fila onde tinham várias pessoas com esse mesmo objetivo. Até que chegou a sua vez. Ele conseguiu passar por baixo da janela dela, tentando ao máximo não olhar, mesmo vendo a beleza da princesa. Quando ele terminou de passar pela janela, ele conseguiu se casar com a princesa. Depois de um certo tempo deles casados, certo dia, a princesa perguntou: eu vejo que você anda com esses 3 objetos, para onde você vai? Poderia me explicar a história desses objetos? O marido então explicou a história da bota, da chave e do capuz. A princesa então disse: eu tenho esses objetos, poderiam nos ajudar em algum momento, porque tem um bicho aqui que fica atormentando o castelo por muito tempo. Esse bicho é o bicho manjaléu. Várias pessoas já tentaram matá-lo, mas ele acaba sobrevivendo. Por isso decidiram trancá-lo num quarto escuro para que ninguém pudesse ter acesso. Mas mesmo assim, ele acaba atormentando o castelo. E a gente poderia usar esses objetos para poder tentar matar esse bicho. O marido disse que ia pensar nessa ideia. Mas, certo dia, enquanto o marido estava caçando, a princesa decidiu arriscar. Pegou a chave e abriu a porta lá do quarto. Inicialmente ela não viu nada, nem sentiu nada. Mas quando ela ia entrando, até que o bicho manjaléu a capturou e levou para a floresta. Quando o marido chegou, o marido ficou totalmente em pânico, pensando: cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Mas depois de uns 20 minutos do pânico, ele percebeu que não havia sentido ter esse pânico, que o pânico não ia ajudá-lo em nada. Ele então se acalmou e disse para Bota: bote-me aonde está a minha esposa. Assim ele se viu numa floresta onde a princesa estava. A princesa explicou que o bicho manjaléu estava caçando. Por isso eles tiveram um bom tempo para conversar. Nesse meio tempo, o marido disse: você precisa saber a fonte da vida desse bicho, porque é praticamente impossível que um bicho que sempre que alguém mata sobrevive não tenha uma fonte secreta de sua vida. Eu estarei aqui escondido, portanto, quando ele for caçar, nós vamos conversando qual é a melhor forma de tentar tirar essa informação dele. Mas você vai precisar fazer isso. Quando o bicho manjaléu chegou, o marido se escondeu e a princesa mais o bicho foram jantar e conversar. A princesa, conversando, deu um jeito da conversa cair naquele ponto ali e perguntou: bicho, poderia me dizer, na boa, qual é a fonte da sua vida? Não te digo nem
Nem por Deus, porque se eu te disser, você vai acabar me matando. Não, bicho, nós somos amigos. Nunca que eu vou te fazer isso. Não, não te digo. Pode insistir até, mas eu não vou te dizer. Mas a princesa insistiu tanto que o bicho manjarel, para se ver livre, disse: vou te dizer a fonte da minha vida, mas fique avisado, eu vou ficar com uma adaga aqui. Caso alguém tente tirar minha vida, eu vou conseguir perceber no meu corpo. E aí eu mato você, tá entendido, princesa? Tá entendido, disse ela. Então vamos lá. Minha vida fica no fundo do mar. Lá no fundo do mar existe um caixão. Lá dentro do caixão existe uma pedra. Dentro da pedra existe uma pomba. Dentro da pomba existe um ovo. E lá está uma velhinha. Caso alguém sopre essa velhinha, eu acabarei morrendo. Mas fique avisado aquilo que nós já conversamos. Tá entendido, princesa? Tá entendido, disse a princesa. Nesse exato momento, o marido que estava escondido disse pra Bota: Bota, bote-me no mar. Assim ele se viu na praia, mas ele não tinha nem ideia de onde ficava esse caixão. Por isso ele usou a sua escama que tinha recebido do rei dos peixes, dizendo: Vala-me, rei dos peixes. Os peixes perguntaram o que ele precisava, e ele contou a história do bicho manjarel e de que precisava achar o caixão da fonte da vida dele. Os peixes disseram: o caixão está em tal lugar, eu passei por ele nesse exato momento. O moço disse: eu não tenho nem ideia, eu não consigo nadar, por isso poderiam ir lá pegar para mim? Sim, responderam os peixes. Os peixes foram lá pegar. Os peixes, depois de uns 10 minutos, trouxeram o caixão para ele. O garoto abriu o caixão e lá estava a pedra, mas ele batia a pedra e a pedra não se quebrava. Por isso ele precisou usar sua lâmpada para requisitar a ajuda do rei dos carneiros, dizendo: Vala-me, rei dos carneiros. E assim apareceu um monte de carneiro perguntando o que ele precisava. Ele contou a história do bicho manjarel e de que não estava conseguindo quebrar essa pedra. Então os carneiros começaram a bater a pedra no chão e a pedra se quebrou. Enquanto isso, lá na floresta, o bicho manjarel já começava a sentir coisas estranhas no seu corpo. Mas ele pensou: é algo para ficar atento, mas eu não acho que é algo assim urgente não, eu só vou ficar atento. Enquanto isso, lá no mar, saiu uma pombinha da pedra, mas a pombinha acabou voando muito rapidamente e o garoto não conseguiu pegá-la. Por isso ele precisou usar sua última ajuda, a ajuda do rei dos pombos. Ele disse: Vala-me, rei dos pombos. Apareceram nesse momento um monte de pombo perguntando o que ele precisava. Ele disse o que precisava e lá foram eles à procura da pomba. Trouxeram a pomba, o menino abriu a pomba. Lá na floresta, o bicho manjarel já havia decidido: estão querendo tirar minha vida, não há nenhuma dúvida nisso. Ele pegou a sua adaga e começou a tentar enfiar lá na princesa, mas ele não teve tempo, porque enquanto isso, o garoto pegava o ovo, abria o ovo e lá estava a velhinha. O menino soprou a velhinha e o bicho manjarel acabou morrendo. Assim, o marido voltou para a floresta e voltou com a princesa para o castelo. Fizeram uma festa de 7 dias para comemorar a morte desse horrendo bicho que atormentava o castelo por vários e vários anos. Assim, depois de terem matado esse bicho, viveram felizes para sempre. Essa é a história que eu tenho para